Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila, da frente de Matemática A. A gente vai dar início à aula de funções, conceito, domínio, contra-domínio e imagem de uma função, só que os exercícios. Novamente estamos aqui com Buda, Buda, ajudando a gente ou atrapalhando a gente da aula, meu amor da minha vida, né? Né? Você vai dar aula pra gente hoje? Não vai, né? Você não fala nada também. Deixa eu ficar me atrapalhando. Vamos lá. Então, lá nos exercícios resolvidos e comentados da aula 3, a gente tem ali primeiro, dada a função. A pista de voo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado, determine a imagem da função no número real raiz de 2, f de menos 3 e função 0, a imagem da função f. Muito confuso? Não, não é. Então, vamos lá. Vamos lembrar primeiro que f de x é igual a y. Então, nada mais, nada menos que y é igual a x ao quadrado. O que ele quer? Ele quer que você... qual é a imagem, ou seja, qual é o y do número real raiz de 2. Então, se você entrar com x igual a raiz de 2, o que vai dar de resposta aqui? Então, se a gente tem aqui y é igual a raiz de 2 ao quadrado, né? Que ele substituiu aqui na função. A gente sabe que a raiz de 2 tem um 2 aqui, esse 2 aqui vai ser cortado com o 2 de fora. Então, vai ficar y é igual a 2. Então, a imagem de raiz de 2, quando você entra com x raiz de 2, você sai com y 2. Ou seja, se a gente tiver lá o diagrama de Venn, a função ali é x ao quadrado. Aqui no conjunto A, conjunto B. Vou chamar de conjunto A, conjunto B. Aqui é só entrar com raiz de 2 em A, ele tem que sair obrigatório com 2 em B, ou Y. Letra B, f de menos 3 e f de 0. Aqui também é uma coisa que confunde muitos alunos e, na verdade, esse valor aqui dentro de f, na verdade, são os valores de x. Então, se você escrever f de menos 3, está dizendo que qual que é o valor de y quando x for igual a menos 3. Então, a gente substituir aqui na função original, y vai ser igual a menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, o que é? Menos 3 vezes menos 3, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Então, quando eu entrar com o valor de menos 3 na função, tem que sair um valor de 9 em y. Você entra com x menos 3 e sai um y, valor de 9. E 0? 0, então a gente vai ter aqui o valor de y para quando x for 0. Então, 0 ao quadrado é igual a 0. Então, o valor aqui de f de 0 vai ser 0. Então, só lembrando, f de x é igual a y. Se você for comparar a notação aqui de f de menos 3 com o f de x, ele só está falando para você que o menos 3 é o valor de entrada do x aqui. E aqui na letra C, a imagem da função f. O que é a imagem? É os valores que y pode assumir. Como a gente vai saber os valores de y pode assumir se isso aqui é um conjunto dos reais, né? Está nos reais para os reais. Então, se a gente for lembrar da aula lá, deixa eu pôr no cantinho aqui, a gente poderia ver o domínio da função, quais valores x pode assumir e quais valores a gente vai ter lá dos reais nos reais, no caso de y, né? Como aqui a gente não tem na função uma raiz
quadrada, nem a gente tem um denominador com o valor de x embaixo. Então, nesse caso aqui, o valor de domínio pode ser dos reais mesmo. Então, domínio é nos reais. Domínio df é nos reais. Então, x pode assumir qualquer valor que você imaginar dentro do conjunto dos reais. E a imagem? A imagem é os valores que y pode assumir. Só que se a gente perceber os valores que y pode assumir, eu posso pôr que é os reais? Pode pôr que é os reais, né? Porque a gente não tem nenhuma delimitação ali de raiz negativa ou da divisão por zero. Só que é o seguinte, se a gente observar que é o quadrado, qualquer valor de x ao quadrado, ele sempre vai dar positivo. Imagine um número qualquer aí, eu vou chutar menos π. Menos π, se eu pôr ao quadrado, vai ser o quê? Π, claro, dentro do parênteses aqui, π ao quadrado. Se eu colocar um valor de menos 5 ao quadrado, vai ser o quê? 25. Porque menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, a gente perceber, todos os valores negativos que a gente entra em x, ele vai sair positivo em y, porque ele está ao quadrado. Na verdade, qualquer valor que eu colocar em x vai sair positivo. Tirando o zero, que é um cara sem gênero. Então, a gente pode dizer que a imagem, os valores que y pode assumir, né? A imagem é sempre os valores que y pode assumir. Ela vai ser os reais positivos, porque se você imaginar qualquer número negativo que você coloque nessa função, como entrada de x, você vai ter um y positivo, não tem como. Se a gente for imaginar, mas que função que é essa, né? Se for desenhar a função lá, pontinho por pontinho, para construir ela, você vai ter o quê? Eu vou fazer aqui o eixo x, no plano, o eixo y. Ela é a nossa função de segundo grau, exatamente. Onde a gente vê que y é zero quando x é zero. Então, ela vai começar aqui no zero mesmo. Então, ela é essa função aqui. E a parte aqui, ó, acima do eixo x, é valores positivos. Então, ela é a função de segundo grau. E abaixo dos valores de x, os valores negativos. Então, a gente vê que ela começa em zero e só sobe o valor aqui. Ela não tem um valor para y que vai descendo. Então, essa função ela vai ter a imagem, os reais positivos, que é um subconjunto dos reais. Certo? Então, aqui é o que ele está dizendo, né? A imagem do número x do domínio, né? Então, x é domínio. O valor de y, que é a imagem, encontramos quando aplicamos a função em x, ou seja, f raiz de 2. Então, como era o x ao quadrado, ele queria saber o valor da y em raiz de 2, então y vale 2 quando x entra raiz de 2. Logo, a imagem do número real, ou seja, y, é 2. E aqui é a mesma coisa. Lembrar que a função, o y é f de x, então, se você for comparar aqui com o que ele dá para você, x está valendo nessa função aqui, menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, 9, 0. 0, x é 0 ao quadrado, 0, então dá 0. Então, eu vou construir rapidinho aqui uma tabelinha, x, y. Então, quando ele entra ali, raiz de 2, ele sai 2. Quando ele entra com 0, sai 0. E quando entra com menos 3, ele sai 9. Daí depois vocês montam a tabela se quiser aí, desenham no gráfico, mas é basicamente isso. Então, a imagem, que é os valores que y pode assumir, são todos os valores reais positivos. E o x, como não tem raiz nem nada, é todos os valores reais. Não tem divisão por zero, não tem raiz negativa, então C, né? Agora não queremos encontrar a imagem do número específico, mas todo o conjunto é imagem da função. Note que sempre que levarmos um número ao quadrado, obtém-se apenas números positivos. Logo, a imagem da função f é o conjunto dos números reais positivos.
Isso porque se for montar o plano cartesiano, ou seja, o x por y, a gente vai ver que x ao quadrado é essa função que é a função de segundo grau. E na função de segundo grau, ela vai começar aqui em 0 e subindo para valores positivos. Aqui em y, né? Se olhar o eixo do y aqui. E ela não vai vir para baixo, então vai ficar mesmo os reais positivos. Aqui ela não toca para baixo do eixo x. Segundo exercício que ele dá ali, determine o domínio da função f de x com x menos 2 sobre x mais 5. Domínio da função, ela quer saber quais valores x pode assumir para não dar ruim, para que não tenha números fora do conjunto dos reais. Então, aqui sem olhar a resposta, a gente sabe que, vamos pensar primeiro caso lá qual que é. Primeiro caso era raiz quadrada negativa, né? Raiz quadrada negativa não podia. Então não tem raiz quadrada, não se preocupe. Segundo caso era divisão por zero. Então a gente tem uma divisão aqui com x embaixo, então esse valor todo aqui, resolvido, ele tem que ser diferente de zero. Então vai ficar x mais 5 diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de menos 5. Qual que seria a resposta? Quais valores x pode assumir? Então, o domínio da função seria, os valores reais, todos os reais, menos o valor de menos 5. Excluída dos reais ali, dos valores que x pode assumir, o menos 5. Por quê? Porque se eu voltar aqui na função, eu quero pôr o menos 5 para ver o que acontece. Menos 5 com mais 5, 0. O que acontece quando você divide por 0? Não sei. Eu sei, mas vocês não é para saber. Então, não pode ser 0. Se lembra disso. Então, vai dar ruim, não pode ser 0. Esquece, ignora, exclui o menos 5 dessa resposta. Daí é que ele fala, nota que como temos uma variável no denominador, precisamos escolher o número de forma que o denominador seja sempre diferente de 0. Ou seja, isso aqui. Então, foi exatamente o que fez. Tem que ser diferente de 0, então toda a resposta embaixo tem que ser diferente de 0. Então, tem que ser diferente de menos 5. Mas se fosse, sei lá, aqui... Vamos sempre pôr o pi, porque o pi é um número que eu gosto. Menos pi. Em vez de ser 5, aqui vai ser menos pi. Então, ele é dividido por, ignora o que está em cima, x menos pi. Que número que eu não posso pôr aqui para não dar 0? Pi. Porque se eu colocar pi, menos pi, 0. 0, acabou. Deu ruim. Então, essa resposta inteira aqui. Não é só o x que você tem que olhar. Tem que olhar todo o denominador, que tem que ser diferente de 0. Certo? Então, logo, o domínio da função é um x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 5. Exercícios obrigatórios. FGV, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. O número de unidades produzidas, y. Então, a gente tem um número de unidades produzidas y. Deu um produto durante o mês, é função do número de funcionários empregados. Tá, então, eu tenho uma quantidade de funcionários e, em função da quantidade de funcionários, eu tenho a quantidade de produtos produzidos. De acordo com a relação. Bom, ele deu a relação aqui. Então, vai ser 50 raiz de 5. Se 49 funcionários estão empregados, podemos afirmar que... Então, vamos imaginar aqui. Ele diz que atualmente tem 49 funcionários, ou seja, x é igual a 49. Vamos resolver essa expressão só para ver quantos produtos estão sendo produzidos atualmente. Então, 50 vezes a raiz de 49. Raiz quadrada de 49, 7. 7. Então, raiz quadrada de 49 aqui vai dar 7. 7 vezes 50. Agora tem que usar a minha memória que eu não me lembro direito. 7 vezes 50. 7 com 7, 14. 14 com 14, 28. 28 mais 7 vai dar 35.
É isso. 28 mais 7, 35, é. Então, y vai ser igual a 35. Como nós temos aqui um zero, então eu só adiciono o zero no final aqui, né? 7 vezes 5, 35, mais o zero aqui, 350. Produtos com 49 funcionários. Daí ele fala o seguinte. Letra A. O acréscimo de um funcionário, ou seja, de 49 se for para 50, aumenta a produção mensal em 50 unidades. Será que é verdade? Então vamos lá. Y vai ser igual a 50 vezes raiz quadrada de 50. Eu não sei raiz quadrada de 50. Tem que usar uma calculadora. Então, no vestibular, o que eu faço? Qual é a raiz mais quadrada mais próxima? 7. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 50 deve ser 7, alguma coisa lá. Sei lá. 7,3, 7,2. Então, se a gente for ver aqui, 50 vezes 7 deu 350. Se eu adicionar vírgula 2, não vai nem fazer cócega, não vai fazer nenhuma diferença aqui, não vai aumentar a quantidade de produtos em 50 unidades. Vai aumentar ali, talvez uns 10, uns 3, não sei, eu tô chutando, mas como ele tá aqui na casa do 7, se eu usasse 8, por exemplo, se fosse aqui a quantidade de funcionários fosse raiz de 8, né? Fosse raiz que desse 8, 64. 8 vezes 50 daria 8 vezes 5. 8 vezes 5. Não me lembro de direito das tabuadas. Vocês têm que lembrar, mas eu não preciso mais. 40. Então a gente vai ter aqui 40, 400. Então, para chegar em 400 unidades, que seriam 50 unidades a mais, eu teria que ter 64, na verdade, funcionários. Porque seria ser raiz de 7. Se a raiz de 7 me dá 350, a raiz que dá 8, que é o 64, 8 vezes 50, 400. Então, daria 400 unidades. Então, como a gente sabe que a raiz quadrada de 50 não é nem perto de raiz quadrada de 64, então não vai aumentar 50 unidades. Então, a letra A não é. B. O acréscimo de 15 funcionários aumenta a produção mensal em 75 unidades. Então, se nós temos aqui y igual a 50, raiz de 49, 15, então 59 mais 5, 64. Então, se eu aumentar mais 15 funcionários, de 49 ele passa para 64. Raiz de 64, acabamos de ver que é 8. 8 vezes 50 vai dar 400 unidades. Então, ele aumentou, aqui a quantidade de produtos são 350 normal. Então, se eu aumentar ali 15 funcionários, ele vai para 400. Não aumentou 75, aumentou só 50. Então, também não é a letra B. O acréscimo de 32 funcionários aumenta a produção mensal em 100 unidades. Então, vamos lá. Y vai ser igual a 50. A gente tem originalmente ali 49 funcionários e ele aumentou a 32. Então, vai dar 4 mais 3, 7, mais 2, 82. 82 funcionários. Isso. Conferir. 79, 81, desculpe. 81 funcionários. E ele diz que aumenta 100 unidades. Então, 81, qual que é a raiz quadrada de 81? 9. Então, 5 vezes 9 vai dar 45. 45. Como eu tenho um zero aqui, então aumenta mais um zero aqui. Então, vai ficar 5 vezes 9, 45, mais um zero, 450.
Originalmente, ele produz lá com 49 funcionários 350 unidades e com 32 funcionários a mais, ele produziria 450 unidades. E ele disse aqui que aumentaria a produção em 100. Então, se você vê aqui 350 a 450, 100 unidades. Então, essa seria a resposta correta. Letra C desse cedilha. D. O acréscimo de 51 funcionários aumenta a produção mensal em... Eu tenho que olhar aqui. 120 unidades. Bom, se a gente sabe que o C está certo, o D está errado e o E também. Então, o E não é, mas vamos só tirar aqui a dúvida. Então, Y é igual a 50, raiz de... Então, 49 mais 51 vai dar 100. Raiz quadrada de 100 é 10, que vai dar 10 vezes 50, 500. Só para número redondo eu sou rápido para calcular. 500. E ele disse que aumentou quantos? 120 unidades. 120 unidades, né? Originalmente 350, e ele foi para 500, na verdade aumentou 150, e também não é a resposta D. Então, nossa resposta é a letra C. Obrigatórios 2. UFPEL, deve ser Universidade Federal de Pelotas. Qual o domínio da função f de x ao quadrado menos 7x mais 10 sobre a raiz de 2x mais 7? É só para assustar esse número aí, não tem nessa função, não tem nada demais. Domínio. O domínio são os valores que x pode assumir. Como é uma função real, a gente supõe que é uma função real, né? Porque ele não falou nada. Então, os valores que x pode assumir, ele não pode ter o quê? Raiz quadrada de número negativo, exemplo 1, ou ser dividido por um valor que resulte igual a zero. São as duas condições, tem que lembrar dessas duas condições. E aqui ele resolveu colocar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma raiz dividindo ainda. Então, vamos resolver primeiro a raiz. Então, a raiz de 2x mais 7, ela tem que ser o quê? Opa, 2x mais 7. 2x mais 7. Agora melhorou. Então, a raiz de 2x mais 7, ela tem que ser, a raiz não pode ser negativa, então ela tem que ser maior ou igual a 0. Então, a gente vai pegar o que está no interior dela aqui, né? Porque esse valor não pode estar negativo. Então, 2x mais 7 tem que ser maior ou igual a 0. 2x tem que ser maior ou igual a... O positivo aqui, o 7 positivo passa negativo para o outro lado. E o 2 aqui, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente repete aqui a parte de cima e divide por 2. Primeira condição. O x tem que ser maior ou igual a menos 7 sobre 2. E a segunda condição. Ele não pode ser dividido aqui para dar 0, né? Então, essa aqui é a primeira condição. E a segunda condição seria... a raiz de 2x mais 7 tem que ser diferente de 0. Aqui a gente pega a raiz inteira, não pega só o que está dentro. Por quê? Porque tudo que está embaixo tem que ser diferente de 0. Não é só o que está dentro da raiz, mas tudo que está embaixo tem que resultar num valor diferente de 0. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, não. Vamos resolver. Então, a gente vai passar a primeira raiz para cá, né? A raiz, ela passa para o outro lado. Que, na verdade, para passar para o outro lado é o seguinte. A gente pega aqui 2x mais 7, diferente de 0. A gente eleva os dois lados ao quadrado. Para eliminar a raiz aqui. Só que 0 ao quadrado vai dar do próprio 0. Então, fica 2x mais 7, diferente de 0. Então, 2x... O 7 está positivo, eu vou passar negativo. Tem que ser diferente de menos 7. Daí, o que que dá? X tem que ser diferente. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 7 sobre 2. Aí agora,
qual condição que eu acato. Tem a primeira condição ali, que é da própria raiz, que ele tem que ser maior ou igual a menos 7 sobre 2, e ele tem que ser diferente de 7 sobre 2. A gente tem que acatar as duas respostas ao mesmo tempo. Se a gente fosse fazer a reta dos reais lá, a gente teria da primeira condição aqui, maior ou igual a menos 7 sobre x, então vou marcar uma bolinha aqui. Como é maior ou igual, tem um igual, então a bolinha é fechada. Menos 7 sobre 2. Então, o x ele pode valer qualquer valor acima de menos 7 sobre 2. Então, esse aqui vem até mais infinito. E a segunda condição é ele ser diferente. Ele vale tudo que é diferente de menos 7. É para estar embaixo do outro aqui, tá? Menos 7 sobre 2. Diferente, ele não pode ser igual, então a bolinha é aberta. Então, aqui na segunda condição, ele diz que pode valer qualquer valor diferente de 7 sobre 2. Só que a gente tem que casar as duas respostas. Então, o que que seria? Então, a gente vai ter aqui a bolinha de menos 7 sobre 2. Aberto ou fechado. Como a gente quer casar as duas respostas, que é interseção entre as duas respostas, que é que os dois valem ao mesmo tempo, então a gente vai ter o quê? Na interseção, bolinha fechada, bolinha aberta, resulta em bolinha aberta. Lembra? Interseção, bolinha fechada mais a bolinha aberta, igual a bolinha aberta. Na união, bolinha fechada mais bolinha aberta, resulta em bolinha fechada. Então, se a gente for fazer o casamento das duas coisas aqui, né? Eu vou pôr uma linha torta aqui. Essa primeira parte aqui não tem correspondência nos dois, então eu vou ignorar. E a segunda parte ela tem, né? Então, ele vai ser aqui até o infinito. Então, vai ser a bolinha aberta, a partir da bolinha aberta de menos 7 sobre 2 até o infinito. Então, como que a gente escreve isso? Aqui ele deu várias opções, né? Então, uma maneira de escrever isso, vou pôr aqui no cantinho vermelho aqui, seria colchetes para fora, menos 7 sobre 2 e mais infinito. O infinito é com colchete para dentro ou para fora? Para fora, porque o infinito não tem fim e não tem como você pôr um ponto no infinito. Então, sempre vai ser aberto o infinito. Outra maneira de escrever, que eu vou escrever por cima aqui, seria colchetes para fora ou os parênteses, né? O parênteses também significa com a bolinha aberta. Então, vamos ver aqui. Letra A é os reais, né? Aquele que é o domínio, então que é tudo que x pode valer. Os reais menos 7 sobre 2? Não. Na verdade, seriam os reais menos só o 7 sobre 2? Não. Os valores menores aqui também de 7 sobre 2 não valem também. Então, ele deu aqui a segunda opção. Essa aqui, a primeira opção não é. Aberto e menos 7 sobre 2 até mais infinito? Sim, foi o que a gente escreveu aqui, né? Aqui com os parênteses aqui, ó. Ele é a bolinha aberta e menos 7 sobre 2, ele vai estar infinito. Então, a letra B é a letra certa. Letra C. Aberto em menos 7 sobre 2 e... Não, é fechado em menos 7 sobre 2. Não, é a bolinha aberta, né? Porque o colchete é fechado, não é. E fechado infinito. Eu já dei essa dica antes. O infinito nunca é fechado. O infinito é sempre aberto. Ele sempre vai ser ou parênteses ou colchetes para fora. Você vê um infinito fechado, já ignora na hora. D, 2 a 5? Não. Também não é. Não tem nada de 2 e 5 aqui. E, conjunto vazio? Também não é um conjunto vazio. É a letra B. Certo? Enem. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Faz tempo, hein? Desculpe. Então, ele tem um boleto de cobrança aqui que vamos ler as informações. Pagava em qualquer agência bancária até a data do vencimento. Então, ele vence lá dia 30 e por aí vai. Escola de ensino médio. Bom, data de documento, 2/6/2008.
uso do banco tal, valor do documento R$500. Observação. No caso do pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Ok, então eu já li essa questão. Ele vai querer saber qual que seria a função que eu posso escrever para os dias de atraso. Então, como é que fica? Então, o valor lá que você vai pagar do boleto, RS, vai depender do quê? Vai depender em atraso, no caso, né? Aqui é para atrasos. Porque se você pagar no dia, ele é R$500. Se você atrasar, é o pepino. Então, a gente vai ter um R$500 aqui, que é o valor fixo dele. Mais o quê? Mais R$10. Então, no primeiro dia que você atrasar, já tem os R$10. Então, ele vai somar aqui os R$10 do dia do atraso. E ainda vai ter 40 centavos por dia de atraso. Então, se for imaginar, eu tô colocando aqui na escala de reais, então 40 centavos seria 0,4 na escala de reais por dia de atraso. Vou dizer que X seja o dia de atraso. Então, como a gente vai montar isso aqui? O valor que eu vou pagar do boleto atrasado vai ser igual a 510 reais, porque se eu atrasar um dia, eu já pago 510 reais, os 10 reais vai entrar de qualquer maneira, a partir do primeiro dia, né, que você atrasar, mais os 40 centavos que eu vou pagar por dia. Ou seja, no primeiro dia aqui, se eu colocar aqui, o primeiro dia seja 1, porque eu não atraso no dia 0, né? No dia 0 não tem atraso, né? Porque eu pago 500 reais no dia 0. Mas no primeiro dia de atraso, vai ser o quê? Vai ser, vamos por aqui, RS, primeiro dia de atraso. Vai ser os 510 reais mais os 40 centavos, né? Mais 0,4. Que seria no total 510 reais e 40 centavos. No segundo dia de atraso, eu vou continuar pagando os 510 reais mais 80 centavos. No terceiro dia, 510 reais mais R$1,20. E por aí vai até o dia que você tiver dinheiro para pagar. Ele colocou MX, eu coloquei RS, mas é a mesma coisa. Então, como a gente tinha montado lá? 510 reais mais 0,4 X, que era o dia de atraso, né? MX é igual a 510 reais mais 40 centavos. Então, qual que era aqui? Primeiro, não, porque é 500. Segundo, não também. E o terceiro, o quinto também não. Então, é aqui, ó, letra C. Uma vez um aluno me perguntou, mas no dia 0, se eu substituir por 0 no dia 0, não ia dar M0 igual a 510 reais? No dia 0 não tem atraso, só conta atraso a partir do primeiro dia. Então, para essa função, não pode entrar o 0, só a partir de 1. Então, da resposta aqui, não entra o 0, só a partir do primeiro dia que você tem atraso, né? No dia 0 você não tem atraso ainda, daí você paga 500 reais. Próximo. Dada a função 2x menos 3, o domínio 2, 3 e 4, e o contradomínio composto pelos naturais entre 1 e 10, qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Ô, louco, muita informação? Não. Certo. Então, a função é y igual a 2x menos 3. Domínio, valores que x pode assumir. Então, vamos lá. Vamos montar a tabelinha aqui. Qual valores x pode assumir? Ele está falando aqui que é 2, 3 e 4. E quantos que a gente vai sair em y aqui, né? Separar aqui. Então, 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1.
2 vezes 3 menos 3, 6. 6 menos 3, 3. 4, 2 vezes 4 menos 3. Vou pôr aqui em cima no cantinho. 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Então, esse seria a imagem da função. 1, 3 e 5. Então, vamos lá. De novo. Domínio da função, valores que x pode assumir, que ele está assumindo nesse caso, né? Porque ele já deu o domínio da função aqui. Aqui a função. E aqui os valores da imagem, valores de y. Ah, mas o contradomínio e não sei o que, blá blá blá. Esses valores de y, 1, 3 e 5, ele tem que estar dentro do contradomínio. Então, se a gente for desenhar o contradomínio aqui que ele deu, contradomínio da função, é entre 1 e 10. Valores naturais. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3 e 5 são valores naturais dentro do contradomínio. Então, essa resposta é válida. Então, a resposta é o quê? 1, 3 e 5. Ele quer a imagem, ele não quer o contradomínio. Valores que y pode assumir. Lembrando, domínio, valores de x que pode assumir. Que x pode assumir, ou que x vale, né? Contradomínio é a função, alguém está escutando um ruído? Sei lá por quê. Contradomínio são os valores no caso aqui do meu... Ai, meu Deus do céu, do meu conjunto, o barulheiro aí tá atrapalhando. O contradomínio é os valores do meu conjunto aqui, que ele diz que é o conjunto dos naturais, aqui entre 1 e 10. Então, eu tenho aqui no domínio da função 2, 3 e 4. E o contradomínio da função entre o 1 e 10. E a imagem seria esses três números que estão aqui, 1, 3 e 5, que estão dentro do contradomínio. Certo? Acho que eu esclareci agora. Tá longa essa aula? E o exercício extra. Teve um aluno que mandou um e-mail pedindo e eu não respondi ele por e-mail, mas eu vou resolver aqui para ele dar uma olhada. Esse aqui é bem longo. Uma pesquisa da aula 1, inclusive. Uma pesquisa demarcada sobre o consumo de 3 produtos da marca A, B, C de um determinado produto representou os seguintes resultados. A, 48%, B, 45%, C, 50%, A e B, 18%, B e C, 25%, A e C, 15%. Nenhuma das três, 5%. Qual a porcentagem dos entrevistados que consomem os 3 produtos? Qual a porcentagem dos entrevistados que consomem apenas uma das 3 marcas? Ok, eu já fiz previamente aqui. Aqui eu vou por A. Aqui eu vou por B. Eu reaproveitei só o desenho aqui. E aqui eu vou por C. O que consome as 3 marcas? Eu não sei. Seria esse meinho aqui, essa região do meio. Eu não sei. Vou pôr como X. Tudo que eu não conheço eu coloco como X, essa região do meio. Daí ele fala aqui que 48% consome A. Em B, 45%. E na letra C ele consome 50% dos entrevistados. E tem que lembrar que tem 5% de pessoas que não consomem nenhuma das marcas, é isso? 5%. Então aqui fora vai ficar 5% aqui no nosso universo. E nessa região que eu vou pintar de amarelo aqui, que é entre A e B, são 18% de consumidores. Então aqui 18%. Eu não estou pondo a porcentagem, mas é tudo em porcentagem. Aqui entre B e C são 25%. Então aqui são 25% que consomem. E, por último aqui, entre A e C são 15%, que é nessa região que eu estou pintando de roxo, aqui são 15%. Para resolver esse exercício é o seguinte, você tem que lembrar que o 48%, por exemplo, da letra A, ele está dizendo que é todos os clientes, incluindo esses que consomem outros produtos. A mesma coisa com o 18%, porque são todos os clientes, inclusive essa porcentagem X aqui. O 15% são todos os clientes da área roxa, inclusive os que está consumindo a porcentagem X ali, X, né, ali. E eles são a região inteira.
Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber, para resolver esse exercício, tá em porcentagem, então o total de entrevistados é 100%. A gente pode descobrir esse valor X aqui somando cada região. Então, eu vou pegar essa região amarela aqui, ó, que eu tô pintando em amarela, e somar com a porcentagem que está aqui na região roxa, com a porcentagem que está aqui na região aqui azulzinha, com a porcentagem aqui que está na região verde, a porcentagem aqui que está na... Eu vou pôr aqui uma outra cor, uma região vermelha aqui, ó, de B, que está aqui na região C, que eu vou pintar de preto, e o X do meio. Ou seja, cada região dessas pintada de uma cor diferente, se eu somar tudo, mais os caras, os 5% aqui, eu vou ter 100% dos entrevistados. Fazendo ali uma funçãozinha, resolvendo, você consegue descobrir quantas pessoas consomem os 3 produtos, que seriam esse meio X aqui. Então, vamos começar aqui, do meio. X, então eu tenho X pessoas aqui no meio, mais 18 menos X. O que é esse 18 menos X? 18 menos X é a região amarela. Ele considera 18% tudo mais o X. E eu não quero considerar o percentual X, eu quero considerar só a regiãozinha amarela. Então, eu tenho que excluir as X pessoas que consomem o produto nos 3. Eu quero só a região amarela. Mesma ideia você vai utilizar aqui para o 25%. Então, vai ser 25% menos X na região azul. Porque tudo isso aqui é 25%, só que eu quero apenas a região azul. Não quero X, porque senão eu vou estar somando 2 vezes o X. E aqui também, 15 menos X, que é a região roxa. Opa, região roxa. Então, essas três regiões, e mais a região X, que é a região do meio, se você for fazer o cálculo aqui, dá 58 menos 2x. Pegando todo o verde ali, todo o A. Então, vai ser o 48% do total do A, menos a região ali que é 15, que é a região roxa, né? Menos a região roxa, que senão eu vou somar 2 vezes. Menos o próprio X, menos a região amarela, que resulta em 15 mais X. Em B, né, no conjunto B aqui, é o 45% que é o total. Sonhos de nata, creme, doce de leite, tá bom. É o 45% que é todos os do B. Menos ali os... Na verdade não é vermelho, é amarelo. Um negócio que não me ajuda. Menos ali os 18 menos X, que é a região amarela. Menos o próprio X, né? Menos a região azul. Porque eu quero saber só quem tá em vermelho aqui. Que vai resultar em 2 mais X. A letra C é a mesma coisa, então a gente vai ter aqui... A gente vai ter menos a região que é só o X. 50% é todo mundo ali, incluindo as 3 regiões ali. Menos o 25, que é a região em azul. Menos 15 sobre X, que é a região em roxo. Me obedeça. Que vai resultar 10 mais X. E fora tem 5%. Se a gente somar essas quatro fórmulas que a gente fez aqui, a gente vai ter que, somando tudo, 90 mais X é igual a 100% das pessoas. Logo, X vai ser 10% das pessoas. Responde a letra A. Então, aquele X do meio ali vale 10. Opa, X igual a 10. Tá, pulei ali, mas daí ele pergunta, quantas pessoas consomem cada produto em cada região? É só pegar cada uma daquelas linhas ali de equações, de A, B e C, B, né? A, B, C, e colocar ali o A, não me lembro quantos que era 15 menos X. X vale 10, então vai dar 5. Pessoas que consomem, 5% das pessoas que consomem só A. O B era 2 mais X, ou seja, 2 mais 10, que vai dar 12. E o C era 10 mais X. 10 mais 10 vai dar 20.
Era isso? Não, porque é mais, tá? Mais, então vai ser 25. Somando tudo isso aqui, vai dar 57%, é isso? 47%. Deixa eu ver aqui. É pra ser 47%. Se tiver certo meus cálculos, mas é só pôr em cada linha ali, você vai descobrir o total de pessoas que consomem cada produto exclusivamente. Então, tchau, está bem longa a aula e até mais. Tchau, dá tchau lá, Buda. Buda tá com sono.